Glória a Deus. Quem está feliz com Cristo aí? Amém. Glória a Deus. Então, nosso pastor sênior, pastor Renato, ele ainda está em isolamento, né? Apesar de ter dado negativo, né? Glória a Deus. Mas ele só saiu do isolamento na sexta-feira, porque foi o que o pessoal da AMA pediu, né? Então, a partir de sexta, vocês não vão me ver mais a minha cara aqui em cima. Já tem um pessoal que não está aguentando mais, né? Glória a Deus. Pode acender a luz, por favor, Marlon? Hoje eu estou feliz. Hoje nossa igreja está completa. Amém? Hoje está todo mundo aí, alguns visitantes. Sejam bem-vindos, tá? A casa é do nosso Pai. Sempre que vocês quiserem, fiquem à vontade. Amém? Abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 12. Hoje eu quero abordar um pouco sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja do Senhor, sobre quem nós somos no corpo. Você já pensou nisso? Quem você é no corpo? Para pensar aí. Que parte do corpo você se encaixa? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Vai dizer assim. Travou? Não? Apareceu? Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedido a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Um ponto. Todos sejam beneficiados. A cada um é dado diferentes dons para o benefício de todos. Amém? Estamos entendendo isso? Vamos caminhar. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Esse palavra de sabedoria e conhecimento é aqueles profetas que realmente estão, às vezes, levando a palavra, ou ministrando, ou aqui à frente, ou às vezes até sentado, e Deus dá aquele direcionamento. Ó, Deus falou que você está com uma dor assim, e fala exatamente o que é. Deus falou que você está com um problema na sua vida nessa área. Posso orar por você? É isso que é palavra de sabedoria e de conhecimento, quando ele revela algo que só você e Deus sabe. No caso, a sabedoria vai dizer muitas vezes coisas que Deus tem uma promessa guardada para a igreja, em específico, para essa denominação, para este tempo, para essa congregação. Então ele vai dar, né, para aquela pessoa revelar, vir aqui à frente, ó, Deus me mostrou, sabe? Isso é palavra de sabedoria. E conhecimento é realmente quando ele vai revelar algo sobre você. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgado a fé. A outro, pelo único Espírito, dons de cura. A outro, poder para operar milagres. E a outro, profecia. E outro, discernimento de espíritos. E outro, variedade de línguas. E ainda outro, interpretação de línguas. Aqui tem um leque, um monte de dons diferentes, né? E uma coisa que hoje nós não vemos muito, né? É esse discernimento de espíritos, né? Nós temos alguém assim aqui, né? Com certeza nós temos alguém assim aqui dentro. Só que muitas vezes a gente vai entulhando, a gente vai guardando, a gente vai se escondendo. Tem uma pessoa que não esconde isso, né? E eu gosto de dizer, eu gosto de ver quando isso é manifestado, que é a Zeli. Ela consegue olhar para a pessoa, lógico, depois de uma conversa e saber, ó, ou então, não, é isso mesmo. Sabe? E é importante a gente ter isso. Lógico, com certeza deve ter outras pessoas com esse mesmo dom, mas a gente precisa ter esse discernimento para saber, para não cair em armadilhas. Amém? Estamos entendendo? Variedade de línguas, né? Aqui vai falar não só de línguas estranhas, mas também de outros idiomas, né? Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações. E ele as distribui individualmente, a cada pessoa conforme deseja. Então, é ele que faz conforme a vontade dele, amém? Mas lá na frente nós vamos ver esse próprio texto dizendo para a gente procurar os melhores dons. Significa que é o desejo dele, não é segundo a sua vontade, é o desejo do Espírito Santo que habita dentro de cada um de vocês, amém?
Só que ele fala, procure, busque. Né? Você não vai receber nada que você não quer, amém? Tem pessoas que têm medo, ficam vendo aqueles filmes tipo O Sexto Sentido, e falam assim, não, eu não quero ver. Não, se você não quer, fica tranquilo, você não vai ver. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade, e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Assim também ocorre em relação a Cristo. Está falando de nós. Todos nós temos diferenças, temos uma parte específica do corpo para atuar, porém fazemos todos parte de um só organismo, amém? Numa casa dividida não tem como persistir, não tem como durar, não tem como avançar. Por isso, nesse tempo, é muito importante nós jogarmos por terra todo o espírito de individualismo, de facção, de dissensão, de fofoca, amém? Porque isso divide a igreja, e nós fazemos parte do mesmo organismo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, que é o Espírito Santo, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer brasileiros, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber a um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Então olha que interessante. Deus colocou algo específico dentro de cada um de vocês. Dentro do Miqueias, dentro do Rubens, da Eliane, do Marcelo, dentro de cada um de nós, do Gui, da Laís. Aí às vezes, não, mas eu não sou o pastor, então eu não vou fazer parte do corpo. Pode, ele está falando exatamente isso. Não, eu te dei algo para você manifestar. Se você é a orelha, se você é o ouvido, se você é a parte que ouve de Deus e transmite para o profeta, seja isso. Não ouça de Deus ou sinta de Deus. Nossa, Deus falou comigo que era para mim direcionar uma palavra para a Fabiana, mas não vou falar não, vai que é da minha carne. Sabe? Esse medo do ego. Não, vai que... Ué, irmão, entrega, foi Deus que te entregou. Uma coisa é fato, não tem divisão, não tem confusão em Deus. Se veio aquela palavra, veio paz, apesar do nervosismo, né? Porque vem o nervosismo, quando Deus entrega uma revelação, fala isso com o Marcelo, fala isso com a Zeli, vem aquele nervosismo, o que vai pensar de mim se não for isso? Entregue. Você tenho certeza que você vai se sentir muito mais leve, principalmente quando a pessoa virar e falar, nossa, eu estava precisando dessa palavra, ou então é verdade. Se ela falar do pior das hipóteses, não, irmão, não está fazendo sentido. Então me desculpe, eu vou orar mais para que Deus possa falar de uma forma mais clara comigo, amém? Agora uma coisa é fato, você precisa desenvolver a sua parte do corpo. Seja você orelha, pé, olho, você tem que fazer aquilo que Deus colocou dentro do seu coração, amém? E o que Deus colocou dentro do seu coração? Você sabe. Você fica à vontade quando você pensa em fazer isso. Talvez você olhe e seja algo, nossa, mas está tão distante. Talvez seja ser um missionário, talvez seja um evangelista, talvez seja estar aqui à frente levando a palavra e você pode olhar, nossa, mas me falta tanto ainda. Mas comece a galgar, comece a andar, comece a fazer, porque Deus ele não responde perguntas, ele responde respostas, amém? Quando nós demos o nosso passo de fé, ele vai colocando a estrada, ele vai mostrando para onde nós devemos ir, como devemos fazer, amém? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? E se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagina um corpo, só um bração. Imagina, igual aquela mão do Família Adams, imagina? Que coisa monstruosa, uma aberração. Isso não é o corpo de Cristo, amém? Isso vai remeter também àquelas igrejas que só querem fazer uma coisa. Não, a gente aqui é só palavra. Não, a gente só prega, a gente não faz evangelismo, a gente não entrega cesta básica, a gente não ajuda o órfão e a viúva, a gente não faz missão, a gente não faz nada, a gente só fala. Ou então, não, a gente só faz missão. A gente não tem uma igreja local, nós somos os desigrejados. Né? Então, aqui... está falando claramente que se você pegar uma só coisa para fazer, né, falando de corpo, né, falando de igreja, porque lógico, pode ser que você tenha algo específico. Não, eu sou um missionário, pronto. Mas no corpo, você tem que entender que você tem que fazer parte de um corpo. Você tem que fazer parte de uma igreja local, amém? Porque hoje está sendo implantada essa cultura dos desigrejados. Não preciso
de igreja. Eu sou o meu próprio pastor. Na verdade, o meu pastor é Jesus Cristo e eu não preciso. E Paulo vai deixar bem claro em Hebreus. Ele vai falar, não deixe de fazer como os muitos nesses dias, que estão deixando de se congregar, principalmente quando vocês veem que vai se aproximando o fim. Né? Então é importante para a gente estar atento a isso. Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar à mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E aos membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em vós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Aqui ele está falando, lógico, um direcionamento, falando dos órgãos, né, sexuais e tal, mas ele está falando sobre vergonha, ele está falando sobre algo que não é honroso para se mostrar, porque ninguém anda pelado na rua, todo mundo coloca uma roupa para cobrir essa parte menos honrosa. Ele está falando que essa parte nós tratamos com maior decoro, com maior zelo. Então, por que não fazemos assim com os membros do corpo de Cristo? E quem são esses membros do corpo de Cristo? Aquele que muitas vezes, quando saem na rua, trazem escândalo. Entendem? Sabem quem são esses? Esses que dão dor de cabeça, esses que postam algumas coisas que não devem lá no grupo, lá, umas discussões, são esses. A gente não tem que, não, fora do corpo porque me desonrou. Não, é esse que a gente tem que trazer para perto e amar com mais zelo. Vocês entendem? Com mais paixão. São esses que precisam de mais atenção. É isso que o texto está falando para a gente claramente. Mas o nosso ego, o que dá vontade de fazer quando acontece alguma coisa assim? Quando alguém se levanta com uma rebeldia ou desobediência? A gente quer logo excluir do corpo, sabe? Mas o Espírito Santo está nos tratando essa noite. Eu tenho certeza que quando aconteceu o que aconteceu esses dias, todo mundo quis, não, vamos excluir, vamos tirar, vamos brigar, vamos... E algumas pessoas até fizeram isso, né? Falaram até demais. Mas é preciso nessas horas nós olharmos para esses membros como um membro talvez que precise de mais atenção, amém? Porque quando você vai conversar com pessoas assim, você vai ver que elas são carentes. Você vai ver que, apesar de todas as dificuldades e limitações dela, o que elas querem, na verdade, é atenção. Então, muitas vezes é fácil criticar quando a pessoa erra, mas muitas vezes é difícil ir lá e dar a atenção necessária. Quem é que gosta de uma visita? Quando alguém chega lá, não, vamos conversar e tal, quem é que gosta? Levanta a mão aí. Alguns gostam. Agora, imagina, você acha que não são só vocês? Não, essa pessoa talvez precise, talvez queira, tem aqui, obrigado. E os membros, enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinha necessidade. Olha que interessante, aqui vai estar remetendo principalmente a líderes, aos pastores, aos ministros. Normalmente essas pessoas que estão mais em destaque são as que menos realmente precisam. Normalmente entende-se que era para ser menos problemática. Elas estão aqui à frente, colocando a mão nas coisas do Senhor, trabalhando para o Senhor. Entende-se que essas pessoas têm que ser menos problemáticas. É isso que o texto está falando. Você que coloca a mão no arado, você que está à frente, você não precisa de muita atenção, porque você já tem um entendimento. Amém? Se você compreende, você não precisa desse zelo todo, porque você sabe para onde ir, você sabe onde pisar, mas não podemos, sendo esses, não podemos dispensar aqueles que precisam de mais atenção, amém? A fim de que não haja divisão no corpo. Imagina, se os ministros, vou dar um exemplo, porque os que estão aqui à frente são mais visíveis, imagina se os ministros, aqueles que fazem parte do louvor, por exemplo, não conversassem com mais ninguém da igreja, fosse um grupo fechado, a gente entrasse aqui pela porta e falasse, não, abre aí, abre caminho, coloca um tapete vermelho, porque estamos chegando. Imagina como enxergaríamos essas pessoas. Pô, você viu? Daniel entrou na igreja e não falou nem paz do Senhor comigo. Isso é divisão do corpo, não é? Isso incomoda, não incomoda? Então por que muitas vezes nós fazemos? Por que muitas vezes nós somos esses que chegamos na igreja, vemos ali a Ive ali, mas não chegamos perto da Ive, oi Ive, tudo bem? Paz do Senhor. Por que não fazemos isso? Amém? A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Hoje nós iremos falar sobre esse corpo. Hoje nós iremos falar sobre essa igreja, como deveríamos ser, como era a igreja de Cristo, como era a igreja de Atos.
E eu quero que você comece a procurar o seu lugar no corpo. Ou então, como está o membro ao qual você é nesse corpo? Será que ele está meio torto? Será que ele é um dedinho do pé e bateu na quina e está machucado? Será que ele é um órgão que está tendo falência? Vai pensando nisso. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Por exemplo, uma menina linda, assim como a Manolita, que tem os olhos verdes, e aí você chega perto dela e fala assim: nossa, como seus olhos são lindos. Todo o corpo é honrado com isso, amém? É isso que ele está falando. Agora, da mesma forma, quando você tem uma parte do seu corpo que está doendo, você pode ser a pessoa mais linda, mais eficaz, mais eficiente no seu trabalho. Se você está sentindo dor, irmão, todo o corpo padece. Amém? Agora, entenda, ele está falando por parábola, ele está falando que isso é o corpo de Cristo. Sabe, às vezes, talvez seja mais fácil para as pessoas que estão aqui à frente ser elogiado. Nossa, Daniel, como você canta bem, como você toca afinado, como que o Vinícius tocou hoje, você viu, sentiu a presença. Mas e aqueles que às vezes a gente finge que nem vê? Como ele deve estar? Porque se ele está passando mal, se ele tem uma dificuldade, se ele está se sentindo isolado do corpo, todo o corpo está padecendo. Todo o corpo pode ser impedido, entenda isso, impedido de sentir o Espírito Santo, de sentir o mover de Deus, porque um membro está sofrendo e não estamos vendo isso. Você lembra quando Jesus falou, né? Vinde bendito de meu Pai, entre para a alegria eterna. Por quê? Porque quando eu tive fome, você me deu de comer, sede, você me deu de beber. E aí as pessoas estavam tão acostumadas a fazer o bem ou fazer o mal, que elas perguntam: quando, Senhor, fizemos isso? Vocês lembram desse texto? Mateus 25, não é? Acho que é Mateus 25, ele vai falar: quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos. Sabe, os pequeninos, os milagres estão nos pequenos detalhes, irmãos. E se tratando do corpo, é necessário que hoje, essa noite, a gente venha refletir sobre isso. Pô, peraí, será que eu estou dando atenção aos irmãos e irmãs que fazem parte deste corpo comigo, dessa comunidade comigo? Afinal de contas, todos iremos morar no céu, amém? Eu acho que algumas pessoas estão com dúvida aí. Todos iremos morar no céu, amém? Então, quem está indo para o mesmo lugar, se encontra no meio do caminho. E esse encontro é para ter festa, amém? Não é para ter divisão. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Assim, pela igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dom de prestar ajuda. Aqui não é uma hierarquia, quando ele fala primeiro e segundo, é porque ele está partindo dele. Vocês entendem? Porque quem está falando é Paulo. Então ele vai falando dele para aqueles que ele vai enxergando no ministério, que ele vai conhecendo, tá? Porque em Hebreus nós também vamos ver essa mesma declaração, né, sobre os 5 dons, e ali ele deixa claro: Deus deu uns para. Então não significa que tem uma hierarquia, ninguém é maior do que ninguém. Somos todos parte do mesmo corpo, amém? Só existe um líder na nossa igreja, é Jesus Cristo, amém? Milagres, os que têm dons de cura, os que têm dom de prestar ajuda, ação social, né, cesta básica, como a gente faz e visita. Os que têm dons de administração, Daniel, o Delei, Fabiana. E os que falam diversas línguas. Nesse ponto aqui está falando sobre intérprete, tá? Não é línguas estranhas, está falando diversas línguas no sentido de interpretar. Vem um pregador de fora e aí tem um intérprete para falar diversas línguas. Também não significa que não tenha o dom de falar em línguas, tem, mas são coisas diferentes. Acaso são todos apóstolos, são todos profetas, ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm o dom de cura? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Aqui também pode ser tanto línguas estranhas quanto... Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Foi aqui que eu falei. O capítulo acaba aí, não acaba? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Amém? Agora nós iremos pensar: quem você é no corpo? Quem você é nesse corpo? Qual parte você é? Você é o quê? Pensa aí. Você é o pé? Sabe, a Bíblia vai dizer
Quão formosos são os pés daquele que saem para anunciar o evangelho. Sabe, o pé aqui vai representar o evangelista, vai representar aquele que sai, aquele que vai fazer as obras, aquele que não fica dentro do quadrado, dentro das quatro paredes, porque afinal de contas isso é dever de todos. Eu irei falar sobre alguns membros, sobre algumas tarefas do corpo, mas nós temos que entender que bom seria que nós buscássemos os melhores dons. Aqui está falando no plural, significa que você pode acumular esses dons. Significa que você pode acumular esses dons. Você pode ser o pé, mas ao mesmo tempo você pode ser a mão. Você pode ser aquele que faz ação social, amém? Isaías 52:7, não precisa abrir, mas vai falar sobre isso. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Em Mateus 7, do 24 ao 27, vai falar sobre estar fundamentado, estar fundado na rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha, igreja? Sabe, ela fala que aquele que é como um homem prudente, que coloca sua casa sobre a rocha, aquele que seus pés estão sobre a rocha, quando vem a tempestade, quando vem dias de pandemia, dias difíceis, dias de medo, ele não se abala. Sabe, vem as tempestades, mas ele continua firme nos pés do Senhor. Amém? Precisamos entender do que remete isso. E quem eu sou? Eu sou o pé? Eu sou aquele que sai? A Bíblia também vai falar, quando vai falar sobre as armaduras, né, do Espírito, a armadura do Espírito, sobre o evangelho da paz, que calça os pés, que é a sandália. Amém? Também vai remeter aos pés. Significa que você que vai falar de Cristo, você tem que ter o evangelho da paz. Não é você chegar em alguém que tem uma religião diferente da sua, e você, não, você vai para o inferno. Não, é paz. Amém? Nós temos que trazer essas pessoas a Jesus, não repeli-las. Hoje em dia, quando você fala assim, eu sou crente, aí você começa a conversar com as pessoas, aí as pessoas olham, poxa, você é crente, mas você é tão maneiro. É estranho, né, tipo, ouvir isso, porque, poxa, não é normal? Era para ser. Não, mas às vezes hoje ter essa denominação, ter esse título de crente, hoje está sendo pejorativo, vocês entendem? E isso é prejudicial ao corpo de Cristo. Como nós lemos, né, se um só membro é desonrado, todo o corpo padece. Então temos que dar esse bom testemunho quando saímos da porta para fora. Então logo todos são pés, amém? Porque ninguém mora dentro da igreja. Todos têm que sair, todos têm que trabalhar, estudar, fazer as coisas do cotidiano, sabe? Com pessoas que não fazem parte do corpo muitas vezes. E aí? Quão formosos são os seus pés? As pessoas têm se admirado pelos pés de Cristo quando eles saem fora dessas portas? Ou não? Ou nós só somos uns santinhos dentro da igreja? Isso é algo a se pensar, amém? Quem está feliz com Cristo ainda? Estou vendo umas carinhas assim, eu acho que tem algumas pessoas se identificando com isso. Sabe quem eu vejo muitas vezes também como o pé? Vou falar sobre as pessoas que estão aqui dentro hoje. Eu vejo a Camila, por exemplo. Eu não vou citar muitos nomes, eu vou citar um nome de cada membro para a gente entender sobre o que eu estou falando. É lógico, existem outras pessoas que saem para evangelizar aqui, existem outras pessoas que sempre saem, mas a Camila eu não lembro de ter visto ela faltar um evangelismo. Sabe, isso remete a esse zelo, sabe, a essa doação, a essa entrega, ou a essa ciência de quem eu sou no corpo, aonde eu faço parte. Sabe, é lógico, ela é uma fominha, né? Ela está em tudo, então não fica fácil, mas era para a gente ser assim mesmo, fominha, apaixonado. Quando a gente fez aqui, por exemplo, o relógio de oração, era para todo mundo vir em todos os horários, sabe? Isso aqui está cheio de pessoas, por quê? Porque estávamos aqui simplesmente para clamar, para que o Covid bata em retirada, para que a cura do Senhor venha sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. Mas nós não somos mais o joelho. Quem é o joelho? O joelho vai remeter a isso, a essa parte do corpo, aquelas pessoas que oram. Eu consigo ver algumas pessoas assim aqui também. Eu vejo a Manu também, ela tem esse dom de oração. A irmã Rosemary não está presente, mas ela também, quando ela está e ela ora, é impactante. A Rose, sabe, pessoas que eu vejo claramente o dom de oração. Sabe, o talento, a facilidade de orar, quando abre a boca, as palavras vêm vindo. Sabe, fazem sentido, não são uma oração desconexas, não, mas uma oração eficaz. Sabe, nós precisamos voltar a ser essa parte do corpo, o joelho. Essa parte que se dobra. Essa parte que muitas vezes tem que ser calejada, sabe? Por estar na presença do Senhor. E aí eu te pergunto, quem você é neste corpo?
Você faz parte desse corpo. Se a gente for subir um pouquinho mais, a gente vai ter o ventre. São os que carregam as vidas, os sonhos, os que sonham junto com os pastores, sabe? Aqui no ventre é onde você gera a vida, amém? Isso aqui vai remeter a sonhos, vai remeter quando um líder ou quando um pastor fala: vamos fazer isso, vamos sonhar com uma igreja eficaz, uma igreja relevante na cidade, vamos abrir a porta, vamos trazer aqui cadeira de barbeiro, você é o que é manicure, vem para cá, nós vamos servir quem? Vamos servir os moradores do bairro, pessoas que estão nas ruas, sabe, vamos servir com aquilo que a gente tem, e aí a gente sonha junto, é mesmo, vamos, sabe, mas aí o que acontece? O corpo tem que chegar junto nessas horas, amém? Precisamos voltar à mentalidade do que é ser igreja, porque hoje, o que nós esperamos muitas vezes, talvez algumas pessoas entraram aqui assim: eu vou lá hoje, vou tomar um passe do pastor, ele vai falar uma palavra de ânimo, e aí eu volto para uma vida longe, ou uma vida descompromissada com o corpo, ou principalmente, mais perigoso, descompromissada com o cabeça, que é Cristo. Sabe, a gente vem à igreja, às vezes, como simplesmente uma reunião, só para ouvir mais uma música, para ouvir mais uma palavra, e para as pessoas verem que eu estou indo na igreja, senão daqui a pouco eles estão me ligando, perguntando se está acontecendo alguma coisa. Sabe, precisamos parar de ter essa mentalidade, porque os dias são maus, amém? Esses são os últimos dias, e é necessário que a gente entenda o porquê estamos aqui. É necessário que a nossa cabeça esteja realmente transformada pelo Evangelho para que venha discernimento. Para que a gente não faça algo, sabe, por osmose, algo porque entrou no automático, mas que venhamos entender por que estamos reunidos. Vocês sabem por que e da onde veio o termo comunidade? Comunidade Lagoinha, comunidade tal. Lembra do tempo da comunidade? Hoje em dia não tem muito, né? Hoje em dia é ministério. Agora não é mais ministério, agora é church. Mas vocês lembram da época da comunidade tal, evangélica cristã de Nova Iguaçu? Sabe de onde veio isso? Isso veio de uns hippies que se converteram na época de Woodstock, acho que em 1940, mais ou menos, 45, e aí eles realmente criavam comunidades. Eles iam todo mundo, saíam das suas casas, né, eram pessoas já... Não era muito normal, porque crente tem que ser assim, não pode ser muito normal, não. Eles deixavam suas casas, eles iam para o meio do mato, para uma cachoeira, para uma fazenda, e ali cada um tinha uma função. Olha só, o corpo de Cristo. E aí um ficava responsável por fazer uma horta, o outro por cuidar das galinhas, o outro por fazer a parte elétrica, o outro por cuidar da água. Era realmente uma comunidade alternativa. Daí veio. Porque o que eles faziam também, eles saíam pelas ruas, se eu não me engano era de Califórnia, e saíam naquele arrastão, e isso impactava. E naquele tempo foi um tempo onde veio muito avivamento. Por quê? Porque os loucos saíram da caixa. Vocês entendem o que nós precisamos fazer nesses dias? Principalmente nesses dias de medo. Principalmente nesses dias de opressão. Eu não sei se vocês sabem, mas está sendo discutido uma lei para fechar as igrejas nesse tempo de pandemia. Vocês viram isso no jornal? Sabe, está sendo discutida a possibilidade. Não, Maicon, mas é só por um tempo, é só para parar. Irmão, uma coisa eu falo, isso vai abrir precedente. Se isso acontecer, de sermos judicialmente proibidos de congregar, isso vai abrir precedente. Vai ser a primeira de muitas vezes, pode ter certeza. E nesses dias, é necessário que a gente volte a entender o que é a igreja. Amém? É necessário que a gente venha realmente entender. Eu não estou falando que a solução é a gente aqui, todo mundo sair para um sítio e virar uma comunidade hippie. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, eles tinham tudo em comum. Sabe, eles deixavam suas coisas, eles iam para uma roça, eles iam para um lugar isolado, longe, afastado do mundo. Vocês entendem ao que está remetendo isso? A Bíblia fala o tempo todo, não vos conformeis com este mundo. Sabe, mas é necessário que a gente venha entender por que reunimos, por que estamos aqui. O que viemos fazer aqui essa noite? O que esperamos? Esperamos algo de quem? Do pastor? Não, nós esperamos algo do Espírito Santo, esperamos algo de Cristo, amém? No ventre também tem os rins, não, tem o fígado, quero falar do fígado primeiro, que ele pega os nutrientes passam pelo fígado, e a função dele é metabolizar, armazenar os nutrientes e distribuir. O que são isso, senão os tesoureiros? Sabe, porque os nutrientes são realmente isso, são os recursos. São aquilo que vem para que a gente possa manter, armazenar, ter uma poupança para que quando aconteça igual aconteceu, né, de abrir aí o céu aí sobre a nossa cabeça e inundar isso aqui tudo de água, a gente tenha um recurso. E distribuir de acordo com a necessidade do corpo.
Quando precisa de uma cesta básica, a gente primeiro vai neles. Tem alguma coisa aí, tem um caixa, vamos fazer. Então vocês entendem que é necessário e também faz parte do corpo? Amém? Nós também temos os rins, que filtram o sangue e eliminam substâncias nocivas. Essa parte é difícil, né? Quem quer ser os rins aqui? Ninguém, né? Sabe, mas é necessário. Muitas vezes a gente saber filtrar, separar o que são ideias boas, o que são pessoas que estão vindo com boas intenções, principalmente na nossa vida. Amém? Tem amigos que chegam perto da gente, que vêm com essas ideias que, não, irmão, tem nada a ver, isso é normal, vamos lá. Tem nada a ver não, vamos. E acaba sendo ideias, pessoas nocivas, e precisamos filtrar isso. Amém? O problema é que nesse tempo nós estamos com algumas pedras no rins. Vocês entendem? Pedras de tropeço. E o coração. É interessante, né, que eu ia falar sobre o ventre, né? Mas eu vou falar sobre o coração primeiro. O coração vai remeter a pessoas como a irmã Maria de Lourdes. Sabe? Ela não, eu queria que ela estivesse aqui, tem um tempo já que ela não está. Mas aquela mulher, quando eu penso em coração, não tem nem como falar sobre alguém presente. Porque a irmã Maria de Lourdes, toda vez que você chega perto dela, ela está com um sorriso, ela está com um abraço, ela está com uma boa notícia para te dar. E aí quando você chega perto e começa mais um tempo, você vai ver que ela está cheia de problemas. Mas ela nunca chega trazendo isso para você, entende? Quando ela fica na porta, dá vontade de não vir sentar nas cadeiras, dá vontade de ficar na porta com ela. Porque ela fala, vem, vamos ficar aqui, tá legal e tal. Sabe, pessoas assim, nós estamos precisando de pessoas assim, amém? Pessoas que sejam mais coração, amém? Você já foi recebido com amor por uma pessoa como essa na porta? Cara, muda. Se um visitante entrar e tiver alguém ali, nossa, paz do Senhor, fica à vontade. A gente não pode pegar na mão mais, né? Dá vontade, né? Dá abraçar. Mas sabe, é necessário que mesmo assim os nossos olhos estejam transmitindo isso, amém? Esse coração, esse amor de Cristo, amém? Só que no ventre, irmãos, também não tem só coisas legais. No ventre também tem o intestino. E o intestino grosso, não sei se você sabe, mas ele só faz humus. É necessário, irmão, nós também amarmos essa parte do corpo, amém? É o que eu estava falando, são aquelas pessoas que insistem sempre nos trazer dor de cabeça, mas eles também fazem parte do corpo. Nós também precisamos amar essas pessoas que muitas vezes caem, que falham. Apesar de conta, nós não somos juízes, amém? Nós estamos aqui para abraçar, estamos aqui para amar. E você é essa parte do corpo, você é essa parte que ama. Também temos as mãos. Aqui eu vejo muitas mãos. Eu queria citar, por exemplo, o tio Tião. Quem conhece o Tião? Ele é uma pessoa que ele chega, ele vai fazer o café, e ele tira o lixo, e ele não vai pedir. Ah, vai perguntar, precisa fazer? Não, ele pega e faz. Vocês entendem? A mão, aquelas pessoas que ajudam, que quando, vamos fazer uma cesta básica, são as pessoas que não vão perguntar, mas para quem é? Cara, já me perguntaram, a gente foi fazer cesta básica para ajudar famílias, e pessoas já perguntaram, mas para quem é? Porque se dependendo de quem for, eu não vou ajudar não. É tipo isso, sabe? Sabe, não, as mãos, elas ajudam. As mãos, elas não têm olho, amém? As mãos são mãos, elas ajudam. Elas simplesmente fazem o que tem que fazer. E muitas vezes é um serviço. Agora, interessante, nós temos muitas mãos que querem pegar o microfone. Mas temos poucas mãos que querem pegar a pá, a vassoura, o pano. Não é verdade? Quem você é no corpo? Pensa nisso. Quem você é no corpo? Porque a cabeça é Cristo, amém? Agora vamos lá, se a cabeça é Cristo, e nós falamos sobre vários membros, quem seria o pastor Renato, a pastora Carla? Eu poderia pensar em várias outras, e é lógico, irmão, todos nós nos movimentamos em vários membros, em várias áreas do corpo, é necessário que seja assim mesmo, não é verdade? A gente não pode ser só evangelista, a gente não pode ser, não, eu só vou doar o dinheiro, porque talvez doar, talvez dar uma cesta básica seja fácil para você, talvez seja uma pessoa próspera, e para você não custa nada. E isso é o oposto do que Deus quer. Davi, ele fala, né, não entregarei nada ao Senhor que não me custe. Sabe, é necessário que a gente não venha fazer sacrifício, não é isso, esse tempo já passou. Nós estamos no tempo da graça, amém? Estamos na dispensação da graça. Hoje é obra, hoje fazemos porque entendemos, hoje fazemos porque amamos, não é porque é um sacrifício. Jejum não é sacrifício, isso é obra, isso é para nos edificar, amém? E quem é o pastor e a pastora Carla? Pastor Renato e a pastora Carla? Eu vejo eles como o pescoço, aquele que vai direcionar, aquele que a cabeça dá uma direção
e por ele passa, né, todas as artérias, todos os sistemas nervosos, por ele passa todos os nutrientes que precisam ir para o corpo. Eles são aqueles que direcionam, né? E você já viu um corpo sem cabeça? Parecendo um bonecão de Olinda, né, balançado pelo Satanás, assim, né? Não sabe para onde ir. Sabe, uma igreja que não tenham pastores e pastoras que estão ligados à cabeça, sabe, são igrejas que não sabem para onde ir. Eu não sei, talvez você já passou por isso e talvez você seja uma igreja assim. Uma igreja que, apesar de corpo, você também é igreja, amém? Aí, pelo amor de Deus, liga esse ar-condicionado, eu estou derretendo. Liga pelo menos da frente aqui no 17. A Zeli e o Marcelo vão suportar um pouquinho, né? Está acabando já. Sabe, talvez você seja essa igreja que não tenha mais uma ligação, que não tenha mais um pastor. É necessário, irmão, que nós tenhamos e honramos, né? E venhamos honrar os nossos pastores, amém? Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para doutores e mestres. Lembra de Hebreus, quando vai falar sobre os 5 dons? Hebreus 11, se eu não me engano. Sabe, Deus deu uns e cada um tem uma função. É necessário que a gente venha entender a importância de ter alguém sobre a nossa cabeça, de ter uma cobertura espiritual. Sabe, quando nós nos tornamos muito independentes, começamos a fazer as coisas segundo o desejo do nosso coração, e o nosso coração a gente sabe, a Bíblia nos revela que há planos que diante do coração dos homens parecem bons, mas o final dele são fins de morte, amém? É necessário que a gente venha entender a importância de uma cobertura espiritual. E na cabeça nós também temos a liderança, temos aqueles que Deus deu esse privilégio ou este fardo, eu não sei se é um privilégio ou se é um fardo ser um dos líderes da casa do Senhor, mas ali nós temos, né, o olho, ouvido, nariz, boca. O problema é quando a liderança não está na cabeça. Você já viu? Líderes que estão desviados, sabe, eles até são boca do Senhor, eles até são um olho, eles até são parte da liderança, mas eles não sabem, eles não estão ligados em Cristo. Eles estão por conta própria, estão aqui à frente, mas muitas vezes estão falando deles. Não estão sendo ministrados mais pelo Espírito. Sabe, é necessário que a gente venha entender quem nós somos no corpo. Ouvido. Eu vejo como ouvido, muitas vezes, por exemplo, o Emerson. Sabe, o profeta, aquele que ouve a Deus. Aquele que Deus dá o direcionamento de uma forma muito simples, muito clara. E é necessário que a gente venha também honrar essa parte do corpo, amém? Entender que isso é para a edificação do corpo. Sabe, é necessário que muitas vezes nós venhamos ser o ouvido. Talvez é o que eu estou falando. A Bíblia, nós acabamos de ler que Deus deu os dons para a edificação do corpo. E você tem que entender, irmão, que quando você não vem no culto, por exemplo, você me prejudica. Amém? Você entende o que significa isso? Quando você não está presente, você me prejudica, porque talvez Deus daria para a Bruna uma revelação ou um entendimento sobre algo que eu precisava receber. Você entende por que você é necessário nesse corpo? Eu tenho certeza que Deus deu um dom para você, por exemplo, de camisa listrada. Qual é o seu nome? Como? Maíra? Maria. Eu tenho certeza que Deus deu um dom para você que ninguém mais aqui tem. Sabe, você tem uma parte do corpo, você faz parte de uma parte do corpo que ninguém tem. Então, quando você não é usada por Deus, você prejudica todo o corpo. Você entende? Que é necessário nós sabermos que parte do corpo nós somos? Alguém está entendendo aqui? O nariz. Eu queria que o Felipe estivesse aqui, porque ele é aquele que sempre fala, né? Estou sentindo o cheiro, ele está aqui, o pai está em casa. Sabe, é necessário que a gente também venha entender isso. Também venha estar sensível para saber quando Deus está presente. Só que o nariz também, ele sente quando as coisas estão fedendo. Sabe, o nariz, ele não pode só sentir quando Deus está presente, mas ele tem que ter discernimento de quando as coisas não estão indo do jeito certo. Nós temos também, dentro do corpo, o olho, que são as visões abertas. A última, pelo menos, que aconteceu comigo aqui, que não está aqui também, foi a Grazi, né? Ela acabou de aceitar, de vir para a nossa igreja, né? Ela era de outra igreja, ela não aceitou Jesus, ela veio para a nossa igreja, e ela teve uma visão aberta. Ela estava aqui uns 3 cultos atrás, e ela falou que olhava para a igreja e ela via todo mundo sujo. Todo mundo, assim como tivesse lama, sabe? Uma graxa sobre o corpo de todo mundo. Aí ela piscava o olho, na hora que ela olhava, estava todo mundo com a roupa branquinha. Glória a Deus, irmão.
Estava todo mundo com a roupa branquinha, e ela olhava e via a igreja lotada. E aí Deus deu discernimento para ela dessa visão. Ela falou, Deus falou que vai trazer muitas pessoas que aos nossos olhos estão sujas, estão impuras, mas Deus, através do corpo de Cristo, limpará as vestes deles, amém? É através de nós, porque quem irá fazer isso é o Espírito Santo, amém? Não sou eu, não é você, é o Espírito Santo, mas é necessário que a gente venha entender qual é a parte do corpo que eu sou. Nós não podemos ficar no corpo de Cristo como baratas tontas, correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer. Nós precisamos saber o que viemos fazer aqui. Talvez, lógico, vai ter dia que nós estaremos aqui só ansiando receber de Cristo. E não tem problema nenhum com isso. Mas é necessário que a gente venha buscá-lo. É necessário que a gente venha amá-lo ao ponto de estar sensível a entender quando ele nos direcionar a fazer alguma coisa, amém? Tem pessoas aqui dentro que foram chamadas para ser mestres, para ensinar, mas é necessário que exerça. Tem pessoas aqui dentro que foi chamado para ministrar louvores, cantar, tocar instrumento, mas é necessário que chegue perto do Daniel, por exemplo, que é o ministro, e fale, eu quero fazer parte. Amém? O Marcel está aqui há quantos meses, Marcel? Que você voltou agora? Dezembro? Então tem 4 meses, 5 meses. Já está tocando. Mas por quê? Porque ele é especial? Não, foi porque ele quis. Foi porque ele falou, eu quero. E foi porque ele veio. Foi porque ele participou dos ensaios. Foi porque ele quis se comprometer. Sabe, eu estou dando um exemplo de alguém que está aqui, de pessoas que estão aqui, para que a gente venha entender que nós fazemos parte deste corpo, amém? E você também faz. Quem é a boca? A boca são aqueles que proferem, não só aqui na frente, mas são aqueles que também evangelizam, que falam de Deus, aqueles que não só falam com o microfone na mão, mas que muitas vezes estão aí e deixam a boca de vocês serem usada para Deus edificar. Talvez você não precise estar aqui à frente, mas você pode chegar perto do Delay e da Eliane e falar assim, Deus tocou meu coração para me fazer uma oração por você. Eu quero liberar palavras de vida sobre a sua vida, amém? Palavras de cura nesse tempo de morte, nesse tempo de enfermidade. É necessário que nós venhamos entender quem nós somos no corpo, amém? E quem é o cabeça? Ali em Salmos 23, quando eu ia falar, prepara uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça e meu cálice transborda. É lógico, era Davi falando sobre a vida dele, sobre o que Cristo faz na vida dele. Mas eu vejo que aquele versículo fala muito especificamente de Jesus. Para mim, eu sempre vejo isso. Por quê? Porque todos os seus inimigos estavam ali, sabe, em frente àquela cruz, vendo, esperando. Tu não és o Cristo? Você não é o Cristo? Então salva você, desce daí, nos revele. Sabe, Davi, ele teve uma epifania, uma visão sobre esse momento onde o cabeça iria sofrer, iria morrer, para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos ter liberdade. Davi, sabe, é interessante porque o tempo todo nós vamos ver textos remetendo à cabeça. Vai falar sobre Eli, que Eli estava sem discernimento, porque a cabeça vai falar sobre isso, sobre entendimento, sobre discernimento. É necessário nós entendermos, sermos transformados pela renovação da nossa mente, amém? E aquele profeta Eli, ele estava desviado, ele estava fora do cabeça. A Bíblia fala que naquele tempo não era mais comum a palavra de Deus, não se ouvia, o profeta não ouvia mais a presença, não ouvia mais a voz do Senhor, não estava conectado à cabeça, sabe, ele não tinha discernimento nem para criar os teus filhos. Fala que os filhos deles, adulterava e praticava imundícias dentro da igreja, dentro do corpo. Eles estavam contaminando o corpo, por quê? Porque o profeta não estava com o entendimento correto do que deveria fazer. E aí fala que ele caiu da cadeira de costa e quebrou a cabeça. Depois de Eli, veio Samuel. E Samuel ungiu Davi. E ungiu aonde? Na cabeça. Jesus é raiz de... Sabe, o tempo todo nós vamos começar a ver isso apontando, remetendo a Jesus. E aí foi vindo os profetas até João, porque quando estamos falando sobre lei e graça, nós vamos entender que os profetas e a lei veio até João, o próprio Jesus disse isso, amém? E aí João Batista, ele estava lá batizando as pessoas e olha e vê esse aí, eis que vem o Cordeiro, o cabeça da igreja, o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
E sabe, quando Cristo veio, ele entrega o bastão, Jesus começa a fazer as obras, mas ele continua naquilo que ele foi chamado para fazer. Ele era um profeta da lei, e ele viu algo que estava errado. O líder, né, daquele tempo, um líder político daquele tempo, Herodes, estava em adultério, e ele continua pregando a palavra do Senhor, falando: "Não, isso é errado, você está em adultério, você está ficando com a sua cunhada, isso não é permitido." E aí o que Herodias faz? Corta a cabeça. Sabe o que remete isso, do cortar a cabeça? Fala sobre virar uma página, mudar um ciclo. Jesus fala que dos nascidos de mulher, João Batista foi o maior, amém? Irmãos, você tem que entender o que é isso para os judeus. Jesus estava falando que aquele profeta que vestia uma roupa de camelo, que comia gafanhoto e mel silvestre, aquele que não estava nas sinagogas com roupas limpinhas, branquinhas, sepulcros caiados, né? Todo podre por dentro, mas por fora era branquinho. Não, ele estava lá no meio do deserto, excluído, afastado. Ele era maior do que Moisés. Você entende o que é isso para um judeu? Jesus falou que aquele João Batista, ao qual os fariseus negaram, renegaram, ele era maior do que Davi, seu pai. Vocês entendem o que é isso para um judeu? E o que significa esse virar de página? O que significa esse cortar a cabeça? Mais uma vez, significa que a lei acabou e que mudou a página. Agora é o tempo da graça. Agora é o tempo do cabeça. Agora é um tempo de liberdade. Amém? Agora não é um tempo porque eu sou bonzinho, eu vou para o céu. Não é porque eu dou o dízimo. Não é porque eu leio a Bíblia toda em um ano. Não é porque eu estou presente em todos os cultos. Não, não é por isso. É porque eu entendi. Amém? É porque eu estou ligado à cabeça. E aí, o cabeça, que é Cristo, cabeça da igreja, entrega a sua cabeça para ser colocada uma coroa de espinhos. Vocês entendem? Para subir para o Gólgota, para subir para a montanha da caveira. E por que era assim? Porque lá tinha muitas cabeças, muitas caveiras de cabeças. Vocês entendem o que está remetendo, para onde está apontando o tempo todo? O cabeça. E aí ele morreu no seu lugar, para que você pudesse ter a liberdade de hoje estar aqui, com portas abertas, gritando bem alto na hora do louvor, falando que amamos o nosso Deus, cantando glórias e louvores, dizendo que Ele é santo. Vocês entendem que tem nação, como a Jordânia, por exemplo, que nós temos irmãos lá que estão sendo perseguidos e mortos por pregar o Evangelho? Eles não têm essa liberdade que nós temos, porque eles estão em um tempo, em uma cultura que ainda vive a lei. Vocês entendem? Eles ainda vivem a lei. E como a lei é perigosa, né, Gui? Principalmente nesse tempo, nessa dispensação da graça. Eu demorei para entender isso, mas graças a Deus eu tenho entendido que o nosso cabeça, que o cabeça da igreja, deu a sua cabeça por nós. E sabe o que aconteceu? Ele ressuscitou. Ele morreu, irmão, mas ele ressuscitou. E sabe, depois de 120 dias, depois de 50 dias, quer dizer, tinham 120 pessoas em uma sala, e aí veio o Consolador, veio o Espírito Santo, os batizou com fogo, veio como línguas repartidas de fogo, e veio sobre a cabeça daqueles que estavam ali. Sabe, agora esse tempo de liberdade, esse tempo de unção, este óleo, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, é o Espírito Santo, ele habita em nós, amém? Precisamos entender quem nós somos no corpo. Precisamos entender qual parte do corpo eu sou. O que eu faço aqui nessa igreja? Qual a minha função? Porque pode ter certeza, irmão, por menor que seja a sua função, você é importante no corpo de Cristo, amém? Hoje nós temos pessoas, por exemplo, que ficam ali transmitindo o culto. Neste tempo de pandemia, quando a gente começou, as pessoas até criticavam. Ah lá, os estrelas, transmitindo só para aparecer na internet. Mas agora, nesse tempo de culto, faz sentido, não faz? Mas quando o olho teve a visão, quando as pessoas que tiveram a visão falaram, não, vamos fazer, ainda estava num tempo onde não tinha pandemia. A gente começou a fazer isso há mais de 2 anos atrás. O Rod ainda estava aqui, a gente trazia aquela câmera grandona, vocês lembram? Mas quando a gente pensou, quando a gente olhou isso, falou, poxa, lá na frente a gente vai impactar vidas que não vão poder vir à igreja. O corpo muitas vezes criticou. Talvez você que está aqui presente criticou, talvez você estava aqui. Por quê? Porque estávamos divididos. Um corpo dividido. É necessário que nós venhamos entender e dar valor a cada membro.
E entender quando o olho olha e entende algo que muitas vezes o corpo, o pé não está entendendo, não está olhando, não está enxergando, nós devemos procurar o discernimento da cabeça, que é Cristo. Amém? Eu estou dando esse exemplo para nós entendermos, sabe, a importância de estar alinhado com Cristo. Porque, como eu disse, quando a gente começou a transmitir, parecia estrelismo, parecia. Mas agora tem pessoas que não podem vir à igreja. Tem pessoas que nem nesse país estão, mas acompanham os cultos pela transmissão. E isso é para quê? Para que o cabeça, para que Cristo seja glorificado em nossas vidas. Amém? Se coloque de pé. Eu quero que você pense sobre isso essa noite. Quem você é no corpo de Cristo? Porque o cabeça é Cristo, mas quem você é? O que você tem feito? Qual é a tua função? Porque você não será salvo pelas tuas obras. Não, não é isso. Mas nós fazemos as nossas obras, nós nos doamos porque entendemos, porque não nos conformamos com este mundo, mas a nossa cabeça, ela foi transformada pela renovação do Evangelho de Deus, amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado por este tempo de reunião, Pai. Eu peço que o Senhor venha realmente sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs aqui presentes e façam com que eles tenham um entendimento, um discernimento de quem eles são no corpo, Pai, de qual é a parte deles, Pai, neste corpo tão maravilhoso que é a Tua noiva. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha com fogo sobre as nossas cabeças, que o Senhor realmente venha nos batizar, Pai, com os dons espirituais, que o Senhor venha realmente se mover dentro de nós, acender essa dinamite que existe em nós, Pai, para que nós venhamos entender quem nós somos no corpo de Cristo e que venhamos impactar o mundo, para que o Teu nome seja glorificado, para a glória do Teu santo nome, Pai, nós pedimos, Senhor, traga um entendimento sobre a mente dos Teus filhos e filhas, Pai. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que quando a semente é semeada, se não entendemos, vem o maligno, vem o corvo e a rouba. Por isso, Senhor, nós damos ordem agora a todo demônio, a todo espírito de distração que bata em retirada, Senhor, que saia em nome de Jesus, Senhor. Que o medo, Senhor, nós damos ordem que bata em retirada, Senhor. Nós não aceitamos o medo aqui, Senhor, porque o Senhor nos amou. E a Tua palavra diz que o amor lança fora todo medo. Então, em nome de Jesus, Pai, traga esse espírito de confiança, esse espírito de coragem sobre a Tua igreja, Senhor, para que em nome de Jesus não venhamos nos acovardar diante das más notícias desses dias, mas que venhamos entender as boas novas que vivemos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos batiza, Senhor, com uma paixão, com amor, com fogo, paixão e realmente lágrimas, Senhor. Faça com que os nossos olhos voltem a derramar as lágrimas pela Tua presença, por aquilo que o Senhor fez na cruz por nós, Senhor. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Nós entendemos o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz para que hoje nós pudéssemos fazer parte deste corpo, para que hoje nós pudéssemos ter a liberdade de Te adorar e Te servir. Por isso pedimos, Senhor, em nome de Jesus, venha sobre nós. Não deixe que a Sua semente seja perdida, Pai, mas faça com que essa semente venha frutificar no coração de cada um dos Teus filhos e filhas, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça de Deus e as doces consolações do Espírito venha sobre uma igreja que entende que é corpo de Deus, que fazem parte do corpo de Cristo, sobre uma igreja que entende que o cabeça é o Senhor Jesus. Nós não queremos, Pai, ser um corpo que anda pelas nossas próprias ideias, mas queremos que o cabeça nos direcione. Sim, Pai, sobre esta igreja que eu ministro toda sorte de bênção, cura, Senhor, e amor nesses dias para combater o medo, Pai. E todos aqueles que entendem e irão morar no céu, que fazem parte deste corpo, que digam amém. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus.